crianças, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Então estamos aqui mais um sábado para aprendermos um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Que legal! E você? Como foi durante essa semana aí, hein? Você se lembra da historinha da semana passada? Das duas casinhas? Como você está construindo a sua casa aí durante essa semana? Ouvindo os ensinamentos e colocando em prática? Fazendo o que é correto para ser como o homem sábio, sensato, que ouvia a palavra e colocava em prática? Ou você está sendo como aquele homem irresponsável que sabia, ouvia, mas não colocava em prática? Olha, hein? Escolha sempre fazer o que é certo, estar pertinho do nosso Deus, tá bom? Hoje nós temos mais uma história da palavra de Deus, né? Mas antes, deixa eu perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu ainda, aproveite agora para se inscrever, deixe lá o seu joinha, acione o sininho para que você possa receber as notificações das novas histórias que virão aí. Tudo bem? E compartilhe. Lembre-se que compartilhar é ser um pequeno missionário, porque você está fazendo essa palavra se espalhar por muitos lugares que a gente nem imagina tão longe que ela pode ir, ok? Então vamos lá para a nossa nova história hoje? A história de hoje é sobre a Bíblia é. O que será que a Bíblia é? Você sabia que a Bíblia ela se compara a algumas coisas do nosso dia a dia que nós usamos do nosso cotidiano? Isso mesmo, a Bíblia ela é um livro muito especial. Na verdade, ela é um livro super especial e ela se compara a algumas coisas que nós aí usamos e conhecemos. Vamos conhecer? Eu tenho certeza que algumas coisas dessa você conhece. E cada um desses objetos tem um versículo na palavra de Deus aonde está comparando a Bíblia com esse objeto. Então hoje você vai aprender bastante da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com o leite. Olha, a Bíblia se compara ao leite. Vamos ouvir aonde que está escrito isso? Então, eu vou falar para vocês aqui. Lá em 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Olha, crianças, que legal! Por que Jesus, Deus compara a Bíblia com o leite? Porque o leite, quando o bebezinho nasce, quando você nasceu, o leite foi o seu principal alimento. Você não podia comer alimentos sólidos, fortes. Então o leite tinha todos os nutrientes que você precisava para crescer e se desenvolver. A Bíblia é comparada como leite porque assim também é quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, quando nós estamos conhecendo a Jesus, aquelas pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e elas começam a construir, lembra? A sua casinha na rocha que é Cristo. Elas precisam ir aprendendo devagarinho, um pouquinho cada dia. Então é como o bebezinho que vai tomando seu leite, é um alimento nutritivo, mas não é tão pesado, tão forte para o seu corpinho. E assim é nós. Quando nós conhecemos a Cristo, a gente precisa de pouquinho em pouquinho ir entendendo a palavra de Deus e construindo a nossa vida na presença de Deus. Que legal, né, crianças? Vamos ver o que mais? A Bíblia se compara também com a lâmpada. Isso mesmo! Você conhece uma lâmpada, não conhece? A Bíblia se compara como a lâmpada. Está escrito lá em Salmo 119:5, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já chegou na sua casa de noite e tudo estava escuro? Eu acho que você já teve essa sensação, não é?
Você consegue achar alguma coisa no escuro? Não, né? Quando a gente vai entrar dentro de casa e está tudo escuro, a primeira coisa que a gente faz é procurar onde que está o interruptor para acender a luz. E quando acende, a gente, ufa, né? A gente fica feliz que clareou tudo. É assim que a palavra de Deus é também, né? A palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho, ela direciona, ela tem tudo o que nós precisamos saber ali e ela nos dá a direção. Ela ilumina o caminho, né? Para que a gente vá crescendo e vá fazendo as coisas que são corretas. Então ela direciona, né? E ilumina para que a gente não se perca. Olha que legal, né? Então a Bíblia é comparada como a lâmpada. A Bíblia também é comparada como mapa e uma bússola. Isso mesmo. Lá em Deuteronômio 5,33 diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, a bússola, ela nos dá a direção, norte, né? Sul, ela nos dá a direção. O mapa, ele nos ensina o caminho. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é comparada com esses dois objetos, porque a Bíblia também, ela é o nosso norte, né? Para onde nós devemos seguir, para Jesus, né? O caminho é Jesus. E o mapa, ela é um mapa porque ela vai nos dando a direção, ela vai nos mostrando o que Deus quer que a gente faça, o que devemos fazer para estarmos sempre pertinho de Deus e fazendo a sua vontade. Que legal, né, crianças? Então, hoje você está aprendendo. A Bíblia é como uma bússola, como um mapa que direciona o caminho para as nossas vidas. A Bíblia é comparada como um espelho. Isso mesmo. Que legal. E você sabe por que a Bíblia é comparada com um espelho? Lá em Tiago 1,23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Olha o que Deus nos ensina, né? Porque o espelho, a gente vai lá, a gente se olha, se arruma no espelho, mas daqui a pouquinho você sai ali, você já esqueceu como você está de novo. Né? Então, lembra da nossa historinha da semana passada? Né? Se alguém é só ouvinte da palavra e não é cumpridor, não coloca em prática, logo, logo a gente esquece a palavra de Deus. Então, a gente não pode fazer assim. A gente tem que ouvir os ensinamentos da palavra e colocar em prática. Vamos ver o que mais? Que é isso, crianças? Uma espada! Por que será que Jesus compara a palavra dele, a Bíblia, como uma espada? Lá em Efésios 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, nas guerras que existem, não se usa mais a espada, né? Hoje ela já é mais um artigo de coleção, de decoração. Mas antigamente, lá na época em que Jesus viveu aqui, quando eles iam para a guerra, a espada era o objeto de defesa deles. Era com a espada que eles combatiam o inimigo. E por isso ela é comparada com a palavra de Deus, porque nós temos que combater o inimigo, as coisas erradas que vêm até nós, com a palavra de Deus. Por isso, crianças, é importante a gente memorizar versículos, porque quando alguém te falar alguma coisa, te convidar para fazer alguma coisa errada, você vai lembrar: não, mas a palavra de Deus diz que não posso fazer isso. E aí o Espírito Santo vai trazendo à sua mente a palavra que você memorizou. E assim a gente combate o mal, a gente combate as tentações que vem no dia a dia, né? Aquela vontade de de contar aquela mentirinha, né? A Bíblia já te traz um versículo à mente, já te lembra que mentira é pecado.
Lá na Bíblia tem uma história que diz que Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, né? E ele combateu o inimigo com a palavra. Então ele nos deixou esse exemplo e nós também temos que fazer isso. Então a Bíblia é comparada à espada. Tenho certeza que você gosta disso. Isso é mel. Nossa, tia Vivi, mas a Bíblia é comparada com mel? Sim, a Bíblia é comparada com mel. Lá no Salmo 119, 113 diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Isso mesmo. Quando nós estamos tristes, chateados, né, magoados com alguma coisa, a Bíblia ela vem para trazer alegria, né, para adoçar a nossa vida, né? Você não é assim? Toda vez que você almoça, come alguma coisa salgada, não dá vontade de comer um doce? Quando a gente vai naqueles aniversários, assim, aqueles docinhos maravilhosos, o bolo, não nos dá alegria? Ah, né? Eu amo doce, e vocês? Então, a Bíblia é comparada como mel, né? Um alimento, algo que Deus nos deu. O mel é natural, não faz mal para nós, né? E ela é doce, ela enche a nossa vida de alegria, nos dá prazer novamente, nos dá vida, nos dá ânimo, né? Por isso Deus compara a sua palavra como mel, tá? Então, olhe como é importante ler a Bíblia, crianças. E se você não sabe ler ainda, você pode pedir para a mamãe, o papai, todos os dias ler um pedacinho da Bíblia para você. A Bíblia é igual martelo, o fogo. Isso mesmo, a Bíblia é como fogo e também comparada como martelo. Por que será? Vamos ver? Lá em Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? A penha é como se fosse uma rocha, né? Então, você já viu um ditado que diz assim, que a gente vai batendo na pedra até que ela quebra? Isso mesmo, Jesus está falando das pessoas que têm o coração duro, né? Que ouve a palavra de Deus, mas não entende. Mas você precisa insistir, como martelo. Se você ficar batendo na pedra, batendo, essa pedra vai quebrar. Então nós temos que insistir, temos que falar do amor de Deus, temos que orar por estas pessoas, que uma hora a palavra vai entrar no coração delas, né? E também o fogo, porque o fogo ele purifica, né? Se nós formos ver como que eles fazem a joia, o ouro tem que passar por um calor, uma alta temperatura para ele ficar puro, né? Então, o fogo, ele purifica, ele vai queimando todas aquelas impurezas que tem no ouro, no metal, né? Ouro, e aí ele fica limpinho, o que sobra é somente o ouro puro. Por isso, a palavra de Deus é comparada como um fogo, porque quando nós estudamos ela, quando a gente começa a ler a palavra, ela vai limpando o nosso coração, ela vai nos purificando, ela vai tirando tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é errado, e ela vai nos ensinando tudo aquilo que é bom, que é certo, que é correto fazermos, né? E assim estaremos dentro da vontade do nosso Deus, construindo a nossa casinha firmados na rocha, como aprendemos na semana passada. A Bíblia é como semente, isso mesmo. Lá em Lucas 10:11 diz que esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós temos na Bíblia uma historinha, uma parábola, né? Do semeador, que ele sai semeando a semente, né? E uma cai num lugar, a outra cai no outro. E essa semente que o semeador sai semeando é a palavra de Deus. Nós somos os semeadores, nós semeamos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é comparada como uma semente, que ela cai no nosso coração e, no seu tempo, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar frutos como uma árvore. Então, às vezes você pensa assim, mas eu já falei tanto de Deus para o meu amiguinho, mas ele não entende.
calma, tenha paciência. Nós temos a função de semeador. Nós temos que semear a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Ao seu tempo, essa semente vai germinar. A gente não deve desanimar e deixar de semear a semente, que é a palavra de Deus. A Bíblia também é comparada como alimento. O pão, ele é alimento de muitas nações, né? Em muitas nações nós temos o pão como um dos seus principais alimentos. E que gostoso, não é, hein, crianças? Comer um pão quentinho com margarina, com manteiga. Que delícia! Não dá vontade de comer um só, né? Dá vontade de comer mais que um. Assim é a palavra de Deus. Lembra que eu falei do leite para vocês? O bebezinho toma o leite porque ele não pode comer o alimento sólido ainda. Mas as pessoas que já são adultas, elas agora podem comer o pão, que é o alimento sólido. Conforme nós vamos crescendo, vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos colocando em prática, vamos entendendo, a gente vai começando a se alimentar com alimentos mais fortes, alimentos mais sólidos. E lá em Jeremias 15:16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Então a palavra de Deus é comparada como alimento, assim como o pão que nos sustenta, né? Que é muito gostoso. A palavra de Deus também, ela é alimento para as nossas vidas, um alimento mais sólido para aquele que já está maior, que já conhece a palavra de Deus há mais tempo e que está, né, crescendo. Então é o alimento sólido. O ouro é o metal mais precioso que existe, né? Todo mundo quer ter uma joia de ouro, quer ganhar ouro porque é muito precioso. Lá no Salmos 10 diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino. Salmos 10:19, né? Então, Deus compara a sua palavra como ouro, porque ela é preciosa. Ela é mais preciosa do que tudo que existe, né? E nós devemos dar valor à palavra de Deus. Devemos considerá-la, né, de grande valor para as nossas vidas, e todos os dias, crianças, todos os dias devemos ler um pedacinho da palavra de Deus. Então, para entendermos melhor essa historinha, eu vou ensinar um corinho para vocês que fala que a Bíblia é igual ao martelo. Isso mesmo, você vai aprender mais um corinho. Mas antes, deixa eu lembrar, você conseguiu memorizar o seu versículo? O versículo da semana passada? Lembra do desafio? Que era para você memorizar o versículo de Lucas 11:28? Que diz assim: Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Não é só ouvir, precisa ouvir e obedecer. Se você não memorizou o nosso versículo ainda, então bora lá, vamos memorizar para você ter essa palavra no seu coração. Então, por hoje é só, crianças, e eu espero que vocês tenham gostado da historinha, e eu quero ver você a cada dia construindo a sua casinha na rocha que é Jesus. E como você vai fazer isso? Estudando a palavra de Deus. Você viu como ela é valiosa hoje, em quantas coisas Deus a comparou, né? Porque ela é de muito valor, tá bom? Então, beijinho para vocês e até a nossa próxima história. A Bíblia é igual martelo pra rocha despedaçar. É a luz para os meus caminhos e meus passos vai guiar. É espada de dois gumes, é espelho pra eu me ver. A Santa Bíblia assim fará em mim se eu a ler. A Bíblia é igual semente que nasce no coração. É ela o alimento dos que aceitam a salvação. Como água que nos limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim fará em mim se eu a ler.